Salvadores e salvadoras, sejam todos muito bem-vindos. E aos que não são, sejam muito bem-vindos também. Porque é importante você assistir todos os arquétipos, porque na verdade todos nós temos as características de vários arquétipos, é óbvio, e a gente vai ter um modo de atuação predominante. Aliás, todos temos nuances de cada arquétipo, mas há um ou dois que podem predominar em você. Como eu te falei, não existe arquétipo bom, não existe arquétipo ruim. O arquétipo representa as características internas de uma pessoa. Em essência, a pessoa é assim. E a questão é quando a gente atua dentro das nossas características no modo criança sombra, no modo de autossabotagem, aquele modo de sobrevivência que eu te falei algumas vezes. Onde as nossas próprias características em busca de proteção, segurança, afeto, reconhecimento e validação passam a ser disfuncionais, elas passam a ser desproporcionais. Ao invés de você atuar no modo criança-luz, no modo saudável, as suas características mais individuais acabam, inclusive, fazendo você se sabotar. Então não há nenhum problema em ser qualquer um dos arquétipos, porque sim, todos nós temos um pouquinho de cada arquétipo. E, de novo, a questão é quando a gente está atuando no modo autossabotagem e não no modo produtivo. O grande problema é quando a pessoa está no modo disfuncional e autossabotador. Tem algum problema em ser uma pessoa alta? Tem algum problema em ser uma pessoa baixa? Claro que não. Na verdade, o alto, que bom que a gente pode usar a altura para jogar basquete. E uma pessoa mais baixinha para fazer um hipismo, por exemplo. Agora o problema é quando você quer um cara alto e pesado, montando num cavalinho. Não, nada a ver essa parte. Então, o melhor dos mundos é a gente entender quais são as características de cada arquétipo e ver o que a gente pode fazer de bom e o que provavelmente a gente está se sabotando. A Salvadora é uma figura marcada pela sua capacidade de se doar, de cuidar dos outros. É como se fosse a energia vital do sacrifício, do amor, de acolher e de entender. É a pessoa, o salvador ou a salvadora, com muita empatia, são grandes ouvintes, é aquela pessoa que mesmo com muitos desafios e problemas, esconde muito bem os seus problemas e está sempre pronto para agradar e dar conselhos. Resiliência, empatia, solidariedade fazem parte dos seus lemas. A salvadora entende que a dor dos outros é grande e não gosta de ver as pessoas sofrendo. O salvador, a salvadora se compadece, quer sempre agradar. Dizer não é um dos seus maiores desafios e acaba colocando por vezes os sentimentos ali como prioridade e a razão acaba indo para outro plano. A necessidade de conexão, a necessidade que define o salvador, a salvadora, é a conexão. A dor maior entre todas as outras é como se fosse a dor do abandono. Isso não significa que salvadores sofreram ou foram maltratados de forma intensa ou que são traumatizados, mas a maior luta desse arquétipo é para não ser abandonado. Então, quando age no modo funcional, é maravilhoso, porque está sempre querendo colaborar, ajudar e salvar as pessoas, dar conselhos, dar pitacos, ajudar todo mundo, mas quando está no modo disfuncional, acaba deixando de olhar para si e olha muito mais para o outro e aguenta demais e por tempos muito prolongados dores que talvez não deveria aguentar. Prontos ou prontas para servir, sempre em primeiro lugar. Eu não estou falando de servir uma comida, de servir um jantar, não é isso que eu estou falando. Mas na verdade é a pessoa que tem a tendência a se sacrificar. Ah, não, tudo bem. Ah, não é, eu entendo. É a pessoa que tem um nível de compreensão maior. Não significa que os salvadores e as salvadoras não fiquem bravos, não significa que os salvadores e as salvadoras não fiquem chateados, que eles não fiquem nervosos, mas a essência é aquela pessoa que aguenta demais. Obviamente que todos nós temos a necessidade de amor e acolhimento, mas essa coisa do amor e do acolhimento no Salvador, ela é um pouco mais forte, ela é um pouco mais pulsante. A necessidade de conexão, como eu falei para você algumas vezes, ela acompanha a gente do nascimento até a nossa morte. E como vimos, o recém-nascido não sobrevive sem vínculos. Crianças muito pequenas morrem se lhes é negado o contato físico com outras pessoas. Mas a necessidade de conexão, de pertencimento e comunhão, ela vai além dos cuidados físicos, sendo também uma necessidade emocional básica de qualquer ser humano. E aí,
E lembra quando eu falei que a nossa necessidade de conexão, de quando somos crianças, de quando somos pequenininhos, ela pode ser frustrada quando o ser humaninho é negligenciado, maltratado, rejeitado, ou também quando ele se sentiu maltratado, negligenciado ou rejeitado. Porque não necessariamente, às vezes, uma pessoa foi rejeitada, foi maltratada, mas a gente já entendeu que os nossos sentimentos, eles podem acontecer até nas crianças, baseado numa percepção e não no que é de verdade. Então, às vezes, os pais vão estar trabalhando, dando o melhor para aquela criança, querendo trazer um futuro brilhante para ela. Mas essa criança se sentiu sozinha e abandonada. E tudo bem, as sensações elas são verdadeiras, mas a intenção pode ser verdadeira ou não. É claro que existem casos mais graves e menos graves. E aí, como eu falei, existem crianças que se sentem negligenciados porque o pai, geralmente até muito amorosos, estão estressados e sobrecarregados em função de fatores externos. Por exemplo, porque tem muitos filhos, porque trabalha demais, ou porque tem tantos compromissos. E às vezes ele só está pensando na educação do filho ou da filha. E é claro que existem os casos mais graves de maus tratos, abusos físicos, psicológicos e de verdade mesmo, negligência e abandono. Quando essa criança não tem as suas conexões satisfeitas de acordo com a sua necessidade ou até pela intensidade que as coisas aconteceram, você já sabe que estamos interferindo no desenvolvimento emocional de diversas maneiras, ou pode ser interferido de diversas maneiras. É certo que o grau de negligência sofrida é um fator decisivo para os modos de sobrevivência, para os modos de autossabotagem, para que as crenças negativas, quanto mais intenso a experiência negativa da pessoa, mais provavelmente ela vai estar cheia de crenças e cheia de limitações e cheia de modos de autossabotagem. Mas é claro que as características individuais e percepção de mundo daquela pessoa também entra em jogo, porque às vezes ela não passou por um processo extremo, mas ela se sentiu como se tivesse passado. A conjugação de todos esses fatores vai determinar se a negligência sofrida vai afetar apenas de leve ou muito mais o poder daquela criança quando ela se tornar adulta. E aí, salvadores e salvadoras, sentem a necessidade de colocar sempre a necessidade. Tendem a ter a necessidade de colocar. Salvadores e salvadoras têm a tendência de colocar a necessidade dos outros acima das suas próprias, acreditando que ao fazer isso vai encontrar amor, como se fossem aquelas pessoas boas, que toleram demais, que relevam, que compreendem e por vezes permanecem em situações ruins, acreditando na melhora do parceiro, da parceira, do chefe, porque na verdade eles estão ali para salvar e abrir mão dos próprios desejos e sentimentos para então não perder coisas, lugares e pessoas. Você gravou que não existe arquétipo bom ou arquétipo ruim? Ai, porque eu acho que a salvadora é melhor do que ser guerreiro. Ai, porque eu acho que rebelde é melhor do que ser fugitiva. Não existe. Todos nós temos um pouco de tudo. E porque cada elemento é importante na nossa vida, você vai entender. Mas o problema é quando a gente age no modo de disfuncionalidade. O salvador e a salvadora, no seu estilo mais puro, é a pessoa profundamente emocional e empática. É aquela que está sempre compreendendo a origem da dor do outro. Ah, coitadinho, ele teve uma história difícil. Ai, coitada, ela trabalha demais. Ai, coitado, coitada, nossa, ele teve uma história difícil sobre traumas, rejeição e abandono. É normal aquela pessoa reagir daquele jeito. Cuidado! Os salvadores, no modo disfuncional, acabam passando do limite e acabam se prejudicando. Por quê? É como se fosse uma carência interna quando age no modo disfuncional para não perder as pessoas, para não entrar no embate. Ai, mas fulano não vai gostar de mim. Quer ver um exemplo de Salvador? Aquela pessoa que tem muita dificuldade de dizer não. Porque se ela se impor, se ela dizer, se ela falar não, não quero, não faz sentido pra mim, pode ser que a pessoa não vai mais gostar de mim. E então, eu serei rejeitada. E aquela minha necessidade de conexão, de amor e sentimento, meu Deus, não será atendido.
E é por isso que as características do Salvador, elas são muito boas. É uma característica amorosa, são pessoas que gostam de ver a união, são pessoas que gostam, na maioria das vezes, de ter os relacionamentos, mas a que preço? A que custo? Aguentando o que e quanto? Pessoas do arquétipo de Salvador são mais predispostos a viver relacionamentos disfuncionais, com dependência emocional e tentando achar em si qual foi a coisa que a pessoa fez de tão errado pro fulano ou pra fulana ter ido embora, ou pro meu chefe ou pra minha chefe ter me demitido. Pessoas que cuidam muito mais dos outros do que de si mesmo. Aquela mãe que dá a vida pela casa, pelo marido e pelos filhos. Lindo, importantíssimo. Mas quando atuado de forma disfuncional, lembra da máscara do avião? O salvador e a salvadora coloca a máscara nos outros e depois coloca em si. E a verdade é que super-heróis da vida real morrem. Quem é que salva o super-herói? Não tem. E às vezes salvadores e salvadoras no seu modo disfuncional acabam querendo se comportar como super-heróis e super-heroínas, querendo ter respostas para tudo, querendo às vezes ajudar pessoas e familiares de um modo tão exacerbado que acabam se metendo em confusão. Todos os arquétipos vão às vezes ter atitudes parecidas, mas, por exemplo, cada um é movido por uma necessidade interna. Daqui a pouco eu vou falar da guerreira. A guerreira, por exemplo, pode querer, às vezes, dar pitacos, dar opiniões a respeito de várias pessoas e acabar se metendo em enrascada. Mas, na verdade, a necessidade do guerreiro ou da guerreira é mais no sentido de dominação e poder e ter razão. O salvador e a salvadora, eu relevo, porque eu quero ser amado e ser amada. Todos querem, mas para o salvador e para a salvadora, essa sensação da necessidade do amor é um pouco mais forte e mais evidente. Percepções da dor dos salvadores e das salvadoras, entre muitas, o abandono. Não necessariamente aconteceu, mas ela tem a sensação de que se coisas ou pessoas forem embora da vida dela, a dor do abandono, que se assemelha à dor da morte, meu Deus, não vai fazer sentido, eu não vou aguentar. Abandono e rejeição. Necessidade de se colocar à disposição dos outros para ser ponto de apoio do mundo é muito grande. Porque o salvador e a salvadora dá conta de tudo. O salvador e a salvadora são aqueles que uma parte deles foi condicionado a ser bonzinho. Porque se você é malzinho, as pessoas não vão gostar de você. Se você não aceitar aquilo que as pessoas têm para te falar, você é uma criança ruim. Se você não fizer isso, a vovó vai ficar chateada com você. Se você não fizer aquilo, a mamãe vai ficar chateada com você. Então, eu me submeto, eu me sacrifico em prol de agradar as pessoas. Uma vez, eu conheci uma garota e ela me disse que a mãe dela recebia muitos parentes dentro de casa. Muitos, todo dia, toda semana. E tinha ainda um agravante. Recebia muitos parentes dentro de casa e toda vez que chegavam os parentes, ela tinha que ceder o quarto dela, ela tinha que deixar comida para os parentes comerem e caso sobrasse, ela então poderia fazer uma refeição. Somado ao fato disso, o pai dela e a mãe dela tinham relações sexuais de forma muito indiscreta, muito barulhenta. E ela tinha muito medo e muito constrangimento, ela chorava, ela reclamava. E toda vez que acontecia isso, o pai dela ia lá e batia muito nela. Ela cresceu sendo uma criança, além de tudo, invisível, sem importância nenhuma, e desenvolveu uma parte do arquétipo de autossabotagem da rebelde, e eu vou te explicar no arquétipo da rebelde daqui a pouco, mas também a salvadora que habitava nela, a saúde, a salvadora que habita em todo mundo. Porque ela entendeu que os sentimentos dela não eram importantes. Ela entendeu que todas as pessoas do mundo são importantes, menos ela. Que ela tinha que aguentar os sentimentos dela para não apanhar, para ser amada. Então, o que acontecia com ela? Ela sempre estava envolvida em relacionamentos de todas as ordens, profissional, familiar, amoroso, como se fosse uma dependência emocional, como se ela se submetesse a pessoas que não a tratavam da forma melhor possível para então não perder aquele amor. E no arquétipo da rebelde,
como ela era invisível dentro de casa e ela não sentia parte, tinha problemas com vínculo de pai e mãe, ela acabava se relacionando com pessoas indisponíveis, homens casados, homens comprometidos ou até pessoas que não estavam disponíveis para assumi-la no relacionamento. Porque depois de um certo tempo, a pessoa ficava com ela, passava 6 meses depois, assumia a outra. Mas ela entendeu que a questão do vínculo, de forma inconsciente, a assustava. Mas aqui o foco é Salvador ou Salvadora. Quando o Salvador e a Salvadora está no seu modo criança-luz, no seu modo funcional, é uma maravilha. É uma fonte de apoio emocional. É aquela pessoa que oferece um ombro amigo, que ajuda, tem uma forma genuína de ajuda em momentos de necessidade, mas tome cuidado. Às vezes o Salvador e a Salvadora quer ser bonzinho, não quer dizer não, não para não chatear as pessoas. Isso é uma falácia. Na verdade, o Salvador e a Salvadora às vezes se coloca na situação e na posição de bom, porque se a pessoa se chatear ou se magoar, cuidado, pode rejeitá-lo. Perceba-se as suas dificuldades de impor limites nas suas relações. Não como uma pessoa revoltada, não como uma pessoa raivosa, não como uma pessoa vingativa, mas uma pessoa funcional que diz: agradeço a sua preocupação, mas não, obrigada, porque eu decidi escolher dessa forma. E essa forma a qual você está me sugerindo não me agrada. Muito obrigada e até logo. Tchau. Empatia é muito bom. Empatia em excesso pode esconder uma falta de poder, a nossa falta de autoestima, a nossa falta de autenticidade, porque precisamos nos moldar às questões dos outros para que as pessoas não nos julguem, não nos achem malvados e malvadas e então não nos amem mais. Os salvadores e salvadoras são mais sensíveis, são mais sentimentais, têm uma percepção de mundo e dos outros muito mais aguçada que os demais. É como se o salvador ou salvadora tivesse um espírito maternal. E isso não é ruim. Está atenta aos detalhes, tem uma percepção mais aguçada das pessoas, ela sente mais as coisas e os ambientes, que por vezes são coisas verdadeiras, mas por outras vezes são aquelas coisas que nós temos a percepção distorcida, baseada em crenças e pensamentos que nos fazem sentir as coisas, às vezes, elevado. E como o Salvador e a Salvadora é uma pessoa sentimental, a pessoa fica achando que aquilo por vezes é verdade. Vezes é, vezes nem sempre. O grande segredo do Salvador e da Salvadora é equilibrar as suas próprias necessidades com os outros. Por exemplo, o Salvador, no modo funcional, ele entende que nem tudo é dor, que nem tudo precisa se submeter, que ele não precisa dizer sim para tudo, que ele pode dizer não para algumas coisas, e por vezes ele vai tentar fazer aquilo que as pessoas querem, um pouco a contragosto, mas por vezes vai dizer, poxa, não, obrigada. Ele fica incomodado, mas ele desenvolve a capacidade e habilidade de não mais, como um salvador, salvar as pessoas em prol de entregar a sua vida, os seus valores, os seus desejos, o seu dinheiro, o seu tempo e a sua paciência a todo custo. Qual é o elemento do Salvador e da Salvadora? É o elemento água. O elemento água é um símbolo poderoso e antigo associado à vida, emoção e transformação, que desde os tempos mais imemoriais a água tem sido vista como fonte de vida, de nutrição e de purificação. Que lindo! A água é fluida, é adaptável e ao mesmo tempo é essencial para a sobrevivência. E no mundo dos arquétipos, a água representa o campo emocional inconsciente e a capacidade de se conectar profundamente com os sentimentos dos outros. A água, quando você coloca ela num pote, ela junta. Se você colocar num pote areia e água, vai juntar. E aí você entendeu que o arquétipo do Salvador é o que gosta de conexão, de estar junto. O Salvador ama para ser amado, se entrega para não ser abandonado. É como se a pessoa ficasse num padrão de comportamento que ela busca preencher uma falta de cuidado e atenção que sentiu e não teve na infância. Ou para repetir um padrão aprendido, ou para preencher um vazio que a pessoa carrega desde lá de trás. Para os salvadores e salvadoras, o amor tudo suporta.
As pessoas adoram essa frase. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor é paciente, o amor é bondoso, o amor não é invejoso. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Mas esquecem da parte que diz que o amor não maltrata. O amor não procura unicamente os seus próprios interesses. E o amor não guarda rancor. Isso serve para o Salvador, mas ele esquece que isso também deve servir para os outros. Tome cuidado com a sobrecarga física e emocional. Você pode assumir tarefas para as pessoas do seu trabalho. Você vai se meter em guerras e tretas de família das quais você não deveria se meter e depois você vai ser julgado, apontado, culpado e condenado. Cuidado com a falta de autocuidado e de se autopriorizar. Cuidado com a priorização. Por vezes não vai ser confortável os nãos que a gente tem que dar na vida, mas o maior exercício do Salvador e da Salvadora é colocar limites saudáveis nas pessoas e começar a separar o joio do trigo e entender que tome cuidado. A dependência emocional assola quando estamos vivendo no modo autossabotagem do Salvador. Camila, eu tenho certeza que eu sou uma guerreira, mas tudo que você está me falando combina tanto comigo. Porque todos nós temos maneiras e formas de se submeter e às vezes buscar o amor nas outras pessoas. Todos nós temos um pouco de tudo. Todos nós temos o elemento água presente em nós. Mas às vezes você vai manifestar em lugares diferentes ou situações diferentes, ou você tem uma predominância. Que na verdade a predominância acabam sendo 2 arquétipos. O salvador ou a salvadora acredita que só tem valor quando está cuidando dos outros. Eu preciso salvar aquela pessoa, eu preciso mudar, aquela pessoa precisa voltar comigo. Ai, eu não consigo sair de um casamento, eu não consigo sair de um relacionamento tóxico. Quais as histórias que o Salvador conta para ele em forma de sentimentos e acaba se convencendo e permanecendo numa relação, se sentindo culpado, se sentindo um monstro, se sentindo muitas vezes o causador de muitas coisas e se submete. Por quê? O sentimento do outro é mais importante. O meu, eu aprendi que não é tão importante. E para eu ser amado, lembra que nós buscamos o amor, o poder, o reconhecimento e afeto nas coisas? Eu preciso de alguém. Então, eu só enxergo o meu valor se aquela pessoa estiver comigo. Não, cuidado, você está repetindo padrões de autossabotagem. Haverá pessoas que são mais intensas no que eu estou falando, outras pessoas menos, outras já amadureceram, mas o salvador é sempre um salvador. E é muito bom ser salvador. Você é uma pessoa que entende o ambiente, que entende as pessoas, que compreende. É uma pessoa menos individualista na maioria das vezes. Mas isso não significa que é tão positivo, porque viver pelos outros, a gente dá a nossa vida, os outros vivem e nós morremos, caso atuamos no modo de autossabotagem do salvador ou da salvadora. Salvadores e salvadoras, cuidado! Assim como os guerreiros, salvadores e salvadoras, ignoram os sinais de esgotamento. O guerreiro e a guerreira, porque tem que ser poderoso e tem que dar conta de tudo. Já o salvador e a salvadora, porque ele precisa se entregar, ele precisa sacrificar, ele tem que entregar para ser amado ou para ser amada. O salvador ou a salvadora, quando no modo equilibrado, no modo criança-luz, no modo funcional e não no modo autossabotagem, tem um poder incrível. Pode ser uma fonte, de novo, de cura, de apoio para todo mundo ao redor. As pessoas gostam de pessoas salvadoras, porque elas são prontas, elas são interpretadas pelo mundo como pessoas magníficas, que não são egoístas. Olha como ele, como ela é bacana, pensa muito em si. Mas às vezes fica muito inconformado. Por que é que aquela pessoa não me ama se eu fiz tudo por ela?
cuidado para não se transformar numa vítima melancólica daquilo que as pessoas fazem com você. O salvador e a salvadora é aquela pessoa que vai ter uma tendência mais sentimental e por isso, sem perceber, pode se vitimizar. Não porque não foi vítima, mas o problema de se vitimizar não é reconhecer que as pessoas te fizeram mal, mas é você permanecer naquele lugar de dor, inconformado, paralisado, procrastinando, adiando, deixando de viver as coisas incríveis da vida, simplesmente se questionando para todo sempre, amém, o porquê que as pessoas fizeram aquilo comigo, se eu sou tão bom, se eu sou tão boa. Porque sim, porque é, porque foi. Passado não é morada, passado é memória. E às vezes, pelos sentimentos muito aflorados, o ART precisa entrar em ação a todo momento para conseguir separar aquilo que é real daquilo que é imaginário. Fulano disse que me ama, mas tem outras tantas namoradas. Mas ele demonstra que me ama. A sua conclusão está baseada naquilo que você sente ou em apenas pontos específicos que você observa. Mas quando você sai e olha de fora, porque a salvadora ou o salvador são muito sentimentais, precisam um pouco ali da racionalidade. Mas Camila, dói é muito difícil. Dói para todo mundo. Eu vejo muitas pessoas, inclusive nos meus stories, falando: está difícil sair de um casamento, está difícil de mudar de emprego, está difícil de conviver ou tomar decisões importantes na minha vida. Claro! Qualquer decisão, qualquer mudança importante na sua vida vai trazer consequências. Não existem perdas, não existem ganhos sem perdas. Se você quer ter um bom corpo, forte, atlético e magro, você vai ter que abrir mão de coisas que são muito maravilhosas. E às vezes a racionalização para o salvador e a salvadora acaba sendo um desafio ainda maior. A água, que é o elemento que rege o salvador e a salvadora, é ótimo para unir, para misturar, para hidratar, para matar a sede, para regar as plantas, para acabar com as queimadas. Mas em excesso, afoga, em excesso, judia, em excesso, mofa, em excesso, acontece tantas coisas que a gente sabe sobre excesso de água. Todo modo de autossabotagem. Para nós entendermos, precisamos resgatar o nosso poder do eu perdido, praticar o ART, reconstruir a nossa casa por dentro. Mas sim, é possível. Salvador e a salvadora, quando ele entende que talvez ele esteja agindo de forma disfuncional, não porque ele ama demais aquela pessoa ou porque ama demais aquele trabalho, até ama, mas a busca é infinita, às vezes, quando agimos no modo salvador ou salvadora, disfuncional, estamos querendo dar colo, estamos querendo fugir de dores que passamos lá atrás. E as dores do presente acabam doendo muito, mas são as dores atuais misturadas com as dores anteriores e que só confirmam aquelas crenças lá de trás, mentirosas, negativas, que contaram para você de uma forma disfuncional e desequilibrada e você acreditou. Nenhum de nós, salvadores, guerreiros, fugitivos ou rebeldes, nascemos para ser um Simba fujão, mas nós nascemos para experimentar com boa, perfeita e agradável a vontade de Deus sobre as nossas vidas e sermos sempre servidos no banquete da vida. Não se conforme em sermos, não devemos nos conformar em sermos comedores de larvas, mas sim tomarmos o nosso lugar de rei, de rainha e herdeiros do trono da vida. E não há nenhum problema em ter as características que eu apresentei agora. O único problema é quando estamos atuando no nosso modo sombra, no modo criança ferida, no modo de autossabotagem, buscando curar amores lá de trás, curar dores lá de trás nas relações que nós vivemos hoje. É por isso que as nossas relações, é por isso que as nossas emoções, é por isso que as nossas relações revelam como são as nossas emoções. E a frase para o salvador e para a salvadora disfuncional é. E os conceitos para o salvador e para a salvadora disfuncional é. Pratique o ART. Entenda o que é real, o que é imaginário, o que é passado, o que é futuro, porque ambos
não existem e trabalhar com aquilo que nós temos de evidência concreta no presente. O amor é maravilhoso, mas o amor não maltrata, não busca os próprios interesses. E é claro que o perfil de autossabotagem do Salvador e se você é o que você é nos seus relacionamentos, você é em todas as áreas da vida. E é claro que nos relacionamentos fica mais fácil da gente entender. Mas tome cuidado de ser o salvador no seu trabalho. Tome cuidado para não ter um chefe tirano. Tome cuidado para não se submeter às manipulações do pai ou da mãe. Cuidado. O grande perigo do salvador e da salvadora, porque é muito bom e acredita no amor e está em busca de amor, é ser manipulado, usado, sobrecarregado e acreditar em histórias que poderiam ser verdadeiras, mas nem sempre são.